Então, por aí, nosso episódio. Hoje com o Luna Carvalho para nos dar algum insight sobre a estreia de Mandami enquanto prefeito de Nova Iorque e sobre o ICE. Por enquanto, aqui umas notas para partilhar. Vamos começar pela questão do racismo e do Vini Júnior, que aconteceu no jogo da Liga dos Campeões. Tem sido amplamente debatido. Eu queria dizer, antes de tudo, que isto se passou no Estádio da Luz, em que não sabemos bem o que é que a pessoa disse e em que tivemos comportamentos racistas de uma série de espectadores no estádio, etc., chamarem macaco ao Vini e imitarem barulhos de macaco, etc. E que todos debatemos e ficamos horas à volta deste tema. Eu acho que é interessante pensar que, quando estamos a discutir isto, saber que estes comportamentos têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em Portugal todos os dias. Ou seja, a questão do racismo está a ser vista neste prisma à volta do futebol e à volta do comportamento dos adeptos, mas quero só que as pessoas agarrem nesse exemplo e empurrem esse exemplo para a vida cotidiana das pessoas que não são brancas cá, no que respeita, por exemplo, ao acesso ao mercado laboral, no que respeita à habitação, no que respeita à segregação espacial. Portanto, lembrar que isto é algo que acontece todos os dias a todas as pessoas que estão neste país. Em relação à questão do Vini Júnior, e usando este transporte que eu fiz, aquilo que é interessante é que o Benfica confunde-se com o país, não é? É capaz de ser a maior instituição do país. E portanto, ter acontecido o Benfica permitiu-nos ver o eclodir de uma série de comportamentos institucionais que não deviam acontecer. Para começar, o próprio Benfica, obviamente que não se consegue dizer o que é que ele disse porque ele tapou a boca, mas não podemos esquecer que no futebol tem uma latitude de linguagem enorme, não é? Tu podes chamar o que quiseres a quem no futebol, incluindo bocas homofóbicas, tudo é permitido. E que, portanto, para tu tapares a boca para dizer alguma coisa a alguém, é sinal que é algo muito grave, não é? E, portanto, o Benfica tratou este caso como se fosse uma espécie de problema de arbitragem. Punham imagens na net para mostrar como é que é possível que os colegas tenham ouvido o que ouviram do Prestiani a chamar ao Vini, não é? Portanto, isso por um lado. O Benfica não disse vamos investigar e somos completamente intolerantes com o racismo, não disse nada disso. Depois toda a gente usou, incluindo o José Mourinho, treinador, a questão do Eusébio, não é? A cena de que nós temos o Eusébio, não somos um clube racista, o que corresponde à versão institucional de eu tenho um amigo negro, não é? É um bocado esta versão, e como se nós não soubéssemos o contexto em que o Eusébio jogou no Benfica, em que tempo em que era Portugal e etc. E depois tiveste uma série de imagens e de adeptos a imitarem macacos, a fazerem os macacos, e o Benfica zero sobre isso, né? Não fez nenhum post sobre isso, não disse que ia procurar esses adeptos, que os ia criminalizar, etc. Portanto, o que eu queria dizer era, esta questão do Benfica, por ser a instituição que é, e o seu comportamento institucional foi exatamente o oposto de quem combate o racismo, portanto foram coniventes com o racismo, e lembrar que estamos a discutir a questão do Vini Júnior, mas que isto tem que ser pensado ao campo do dia a dia. E se é possível este comportamento descarado num estádio de futebol com milhões de visualizações, lembrarem que é que pode acontecer na vida das pessoas que sofrem isso na pele todos os dias, no respeito à sua aspiração e à sua segurança a viver neste país. E isto eu queria dizer porque já foi dito muita coisa. Também no campo institucional, só lembrar que em todos os canais de televisão foi quase unânime, com muito raras exceções. O Luís Cristóvão foi uma delas, uma das exceções, mas a visão do ónus na vítima. Portanto, o Vinícius marca um grande golo e comemora fazendo samba, e que isso seria uma forma provocativa e que, portanto, ele seria culpado. E pronto, portanto, é a questão do exemplo do Benfica ser importante neste caso é só porque põe assim a um nível aberto para todos o quão racista este país é e como institucionalmente e politicamente não se faz nada para que isso deixe de acontecer. Podes acompanhar, se queres dizer alguma coisa? Eu não, só tenho acompanhado vagamente, mas nem não sabia exatamente o que é que se tinha passado, vi algumas pessoas a falar sobre isso, então não tenho assim uma opinião muito formada. Mas pronto, até é interessante um bocado essa utilização do macaco, que é muito usado com os negros, também foi utilizado com os irlandeses a certa altura. E acho que até tipo, é interessante pensar em como é que tipo, essas coisas são
ressignificadas. Acho que os macacos também são animais altamente inteligentes, não é? Tipo, e é associada a uma certa racialização. Só que acho que é uma cena tão bacoca, tipo o macaco ser racista e fazer ações de macaco, e tão óbvia e ridícula. E acho que os racistas não têm muita vergonha, deviam ter um bocadinho mais. Sim, aqui a questão é que, pronto, eu agora estou a falar do Benfica, mas ainda esta semana o presidente do Sporting comparou algo que o Porto fez a uma coisa da África, por exemplo. Ainda há pouco tempo tivemos insultos racistas nos Jogos do Porto, inclusive aquele famoso caso Marega, né? Acho que toda a gente se lembra um bocado disso. Então isso é uma cena transversal, né? Aqui a questão que se põe do ridículo que estás a pôr é que estão pessoas a discutir isto, mas isto de facto tem consequência na vida das pessoas, no dia a dia, não é? E disso ninguém está a falar. E julgo que era importante. E o exemplo institucional do Benfica é um bom exemplo, como é um clube tão grande que se confunde com o país, de como isso é tratado cá. É com ligeireza e com Sim, mas mesmo tentativa dizer de isso da manipulação de África imagem. é mesmo uma coisa de. Além de racista, é de ignorância. Nós, por exemplo, falámos no episódio passado, aquela questão do iFood Speed e etc. Mas é uma visão totalmente simplista, absurda e de falta de conhecimento. E eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de comentários são muito ilibadas de serem observadas da mesma forma que podem observar. Sim. E eu acho que era interessante mudar essa ótica, a forma de ver. Olha, e segundo assunto, querias falar sobre as questões demográficas, quer dizer o quê? Que vais contribuir para a demografia do país? Não é isso que quero dizer. Não, é um tema que eu acho interessante e até um bocado capturado pela extrema-direita em geral. Mas por acaso já havia algumas pessoas assim mais progressistas também a falar sobre a importância de discutir a questão demográfica, porque muitas vezes é usada nos debates sobre imigração, ou seja, por causa da taxa de substituição, e é utilizado o argumento que os imigrantes têm níveis de reprodução mais altos e por isso há a grande substituição e as populações nativas, a.k.a. brancas, têm que aumentar os seus níveis de reprodução. Há exemplos um bocado históricos e eugenistas disto, como na Alemanha nazi, havia aquelas quintas de reprodução. Mas eu acho que é interessante o debate porque é que as pessoas na Europa e nos países ocidentais em geral têm taxas de natalidade bastante baixas. Em Portugal acho que é 1,4, sendo que a taxa de renovação é 2,1. Mas na Itália, acho que neste momento é o pior país da Europa em termos de natalidade. E depois há alguns dados interessantes, além das explicações um bocado óbvias, das mulheres inserirem-se no mercado de trabalho, de haver menos condições estruturais para ter crianças, de haver tipo, custos económicos muito mais elevados, mais afastamento familiar. Também é interessante ver nos países em que foram aplicadas políticas de natalidade isso tem muito pouco impacto a longo prazo nas políticas de natalidade. Por exemplo, a Coreia do Sul foi um dos países que teve altos investimentos em políticas para a natalidade e tem das taxas de natalidade mais baixas do mundo, ou a Hungria, ou mesmo França, que acabam por ter alguns momentos, mas depois a estrutura é sempre baixa. E mesmo depois as comunidades imigrantes, quando imigram, no início estão em idade ativa e têm muitos filhos, mas depois, passados uns anos, acabam por reduzir muito a taxa de natalidade. Passado uma ou duas gerações, acabam por estar ao mesmo nível que as populações nativas. E até um bocadinho para pegar na cena dos animais. Eu não sei, acho que é um bocado diferente, porque eu politizei um bocado na cena ecológica, então mesmo a obrigação de olhar para o mundo natural de forma um bocado diferente, acho que depois tem pistas muito interessantes e desnorteia algumas referências. E nos animais há uma coisa muito interessante que se chama stress ambiental. E os animais, a certa altura, quando estão com muito stress ambiental, não se reproduzem tanto. Eu acho interessante pensar em como nós estamos, de alguma forma, não só por questões que também são objetivas e materiais, mas num certo stress de instabilidade e de insegurança que leva à taxa demográfica, porque sinto que às vezes é um bocado fácil pensar em termos economicistas e dizer não, se tivermos um aumento de financiamento de políticas para a natalidade ou de propaganda. Por exemplo, agora aquela coisa na Casa Branca em que eles dizem que é tipo a administração mais pró-natalista de sempre, porque estão 4 mulheres grávidas, aquela porta-voz, a Usha Vance e outras 2 mulheres.
Mas de facto, na realidade, não. A taxa de natalidade continua a baixar bastante e eu acho que não olhar para isso, embora no mundo haja cada vez mais pessoas, e também sei que há pessoas que fazem realmente o argumento de que a espécie humana tem que reproduzir menos, tem que diminuir por causa do planeta, etc. Tem bué questões filosóficas, morais e políticas com essa ideia, mas acho que é uma questão que deve ser olhada um bocadinho mais atentamente e até tentar perceber que sim, há questões materiais. Por exemplo, a campanha do Zori, que nós falámos um bocadinho em entrevista, tem coisas muito do Universal Childcare, de criar infraestruturas para que seja possível as pessoas manterem as suas vidas, os seus trabalhos, mas mesmo quando se responde a nível económico, há qualquer coisa que não muda. E pronto, não sei qual é que é a tua opinião sobre isso. Pá, eu não vinha parado para esse debate. As pessoas sabem que foi uma mensagem que mandaste há uma hora atrás, mas não, porque eu acho que é um debate extenso e tem que ser cuidadoso. Nós temos associado, acho que na nossa geração, na minha e na tua, apesar de ser diferentes, a questão da demografia e aos possíveis saldos negativos e essas coisas todas de forma muito indissociável ao crescimento económico, não é? E é muito difícil a gente ver outros argumentos, mesmo a esquerda às vezes, quando fala de imigração sobre isto, está a falar sobre o crescimento económico, na verdade, estás a ver? E eu tenho muita dificuldade porque eu tenho uma crítica forte à noção de crescimento e essa dependência da natalidade numa lógica de crescimento. E é isso que tem pautado as nossas conversas ultimamente em todo lado sobre isso. Por exemplo, quando se fala sobre imigração, tu vês pessoas de esquerda ou a dizerem tipo, mas querem o quê? Querem ser 6 milhões em 2050, não é? Esse tipo de argumentos, porque não são argumentos que sustentam que venham para cá imigrantes para a sua vida ser boa. São argumentos que sustentam que venham para cá imigrantes para nós não sermos tão poucos, estás a ver? Eu acho que é muito difícil seguir essa conversa. E eu penso, tipo, não, se formos 6 milhões, e então? Estás a ver? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não pode ser à pala de políticas de imigração que, numa lógica de recrutamento de pessoas para encher um país que depois não vão ter uma vida boa, em detrimento das pessoas que são nativas, agora usar a expressão que usaste, desse país que podem ter vida boa à conta desses milhões que vão para lá para ajudar o crescimento dessas, apesar de tudo, elites Sim, melhor usar situadas e que podem nativas crescer com de isso. uma forma bastante crítica, não disse nativas Sim, 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 eu sei, etnicamente. sei, sei. Não, eu estou a usar mesmo por causa do tipo de discurso que há à volta disso, estás a ver? E portanto acho que, na verdade, se tu tiveres um Estado compacto, com apoio a vários níveis, ao nível, por exemplo, das creches, se tiveres uma paridade de sexos também, a nível dos direitos, dos acessos, esta questão que é importante, as pessoas devem ter os filhos que querem ter e ponto, estás a ver? E não temos de deixar de estar com esse discurso arrolado à questão do crescimento, isso por um lado. Por outro, há uma questão histórica também importante, né? Que as pessoas tinham filhos por diversas razões. As pessoas mais pobres tinham filhos porque era uma questão de força de trabalho para elas próprias, para a sua sobrevivência. Para além que a mortalidade infantil era muito elevada, portanto o número de crianças que realmente cresciam e se tornavam adultas era muito mais diminuto e essa mão de obra era necessária, por exemplo, nos campos ou mais tarde nas fábricas para dar um rendimento extra à família. Eu não quero nunca mais estar nesse patamar em que as pessoas tenham que ter filhos por essas questões, não é? E por isso é um discurso difícil de ter, porque é muito, ao pensar na evolução que nós tivemos a nível da ciência, da medicina, etc., saltar logo para um discurso baseado no crescimento. E, portanto, eu acho que as pessoas devem ter filhos consoante a sua vontade e podem tê-lo mais à vontade ainda enquanto opção, isso é o que me interessa, possa ter a opção das pessoas e não a obrigatoriedade de ninguém. Isso, a opção é maior quanto mais argumentos tu tens de apoio mútuo que coletivamente uma sociedade possa criar para essas pessoas, não é? E isso para mim é o que me interessa. E depois vem a opção de cada um. Portanto, eu nesse aspecto não tenho nenhum tipo de determinismo de temos que ter X pessoas, temos que ir buscar X pessoas, temos que reproduzir X pessoas. Acho que é preciso condições para tu teres a opção. Sim, eu acho que é possível pensar sobre natalidade sem ser só numa questão produtivista ou de ter mais pessoas para extrair valor. Até porque o argumento da imigração
mesmo nesse ponto de vista que é completamente utilitário, é ineficaz, porque é isso, os imigrantes podem propiciar um momento de natalidade, mas depois, passar algumas gerações, acaba por, a não ser que tenhas uma corrente permanente de pessoas, que é algo que acontece hoje, é que isso é possível combater ao nível da imigração. Mas acho interessante essa coisa da opção, porque hoje em dia está a deixar de ser uma opção também, e acho que isso é uma questão que deve ser Claro, muito falada, ou seja, realmente as pessoas não têm a opção de ter filhos, não têm a opção de ter uma casa, ou não têm a opção de ter filhos se claro. não há maternidade. Ou seja, a escolha de ter a opção já é muito condicionada à partida, e depois, claro que há questões biológicas, claro que há não sei o quê, então acaba por. E os papéis, Acho que há papéis, alguns papéis indicadores. sexuais também, não é? Sim, e acho Do que há alguns sexo. indicadores que são bons para perceber que há uma mudança ou uma evolução, neste caso negativa, não como uma coisa de imposição a cada pessoa que contribua, até esse discurso, cada pessoa tem que contribuir com os seus. Pronto, acho que não é isso. Mas acho Sim, que é sim, mas muito tu falaste de uma importante. cena boa, que é essa pressão dos 2.1, não é? Tipo, epá, querem o Sim, 2.1 de renovação geracional, então dê-nos condições para a gente optar se quer entrar nessa ou não. sim, mas eu acho que há pouco discurso sobre isso não haver grandes condições, sei lá, há sobre a coisa do início de vida e etc. Mas realmente em Portugal há toda uma geração que está a viver durante uma crise da habitação para a qual essas opções estão neste momento a ser bastante condicionadas. Claro, mas é engraçado que a extrema-direita agora tem esse discurso e depois alimenta o liberalismo que nos impede o acesso a isso tudo, não é? Porque tu, de facto, se tu não tens Sim, mas condições é por para isso que eu habitar acho que como não deve deve ser um ser. discurso colonizado pela direita. É Não, isso que mas, me incomoda. mas é colonizado pela direita numa lógica elitista e ultraliberal, ou seja, eles querem ter esse discurso moral sobre ti e eugenista sobre ti também, não é? Em que junta ao moral, que é a nossa raça, o nosso grupo de coletivo de Portugal ou italianos, etc. Mas depois não quer que tu tenhas habitação condigna para o poderes fazer, não quer que as pessoas tenham boas relações e qualificadas de trabalho, não quer que haja paridade de sexo a nível de responsabilização e de. Não é? Não querem nada disso. Estás a ver? Tentam fazer isso uma imposição moral que é também faça o inimigo comum que é dos outros passarem a ser nós. Estás a ver? Sim, eu acho que há uma cena que este debate evidencia um bocado como é que esta precarização fragilizou todas as relações sociais que haviam. Por exemplo, acho que uma vez numa manifestação alguém disse num discurso que há muito poucas pessoas que cresceram e que vivem na mesma rua onde cresceram, ou que conhecem as pessoas É, da rua sim, onde sim. moram. E eu acho que essa Claro, coisa claro. de não se poder viver onde se cresceu, ou de constante mudança, etc., fragiliza mesmo todas essas outras relações sociais que são fundamentais, não é? Quando as pessoas estão a pensar ter filhos, não ter filhos, depois a questão dos pais mais velhos, tomar conta, não tomar conta, como, aonde. E há uma geração que vai ser confrontada com estes dois desafios ao mesmo tempo, que é cuidar de uma geração mais velha, em que casas, não sei, e ter ou não ter filhos, em que casas também não se sabe. Yeah, é verdade. Tens que debater isso mais profundamente. Podemos fazer um convidado sobre isso. Sim, era interessante. De qualquer maneira, hoje estamos mais rápidos porque temos uma entrevista boa a seguir. Vamos às reações e vou começar pela minha reação nacional. E peço a vossa paciência, porque é um assunto normalmente que parece um assunto muito específico, muito concentrado numa certa elite, mas acho que é interessante as pessoas ouvirem porque reflete também uma forma de estar em Portugal cada vez mais ampla e em todos os setores. A Universidade Nova de Lisboa tem uma faculdade de Economia cujo nome é Nova School of Business and Economics. Okay? E o reitor da Universidade Nova de Lisboa fez um despacho, porque legalmente ele tem que o fazer, em que essa escola, que vocês perceberam, tem o nome em inglês, não é? Que essa escola em Portugal possa ter o nome em inglês, mas também tenha o nome em português, que é a Faculdade de Economia e Gestão. Porque ela só tem há 14 anos o nome em inglês. Ora, como o reitor fez esse despacho, que só funciona para Portugal, atenção, portanto, a faculdade pode continuar a usar a sua dominação em inglês para o estrangeiro, para capturar e cativar estudantes estrangeiros, mas por conta desse despacho,
uma pessoa que acho que já foi diretor dessa escola, chamado Pedro Santa Clara, que também é daquele think tank, liberdade, mais liberdade e nem sei o quê, veio a público condenar esse despacho, avisar que por esse despacho estou a pôr em causa o futuro dessa faculdade e que, portanto, essa faculdade devia sair da universidade. Devia, na verdade, fazer uma espécie de sedição e sair da universidade e ficar autónoma. Numa lógica de que a faculdade não precisa da universidade e que tudo o que tem, que é o seu novo campus, portanto, o seu novo polo universitário na zona de Carcavelos, foi feito com grande parte de mecenas privadas e que não precisa da universidade. E eu queria lembrar várias coisas. Uma, a faculdade tem mais valia por fazer parte de uma universidade que tem outros campos de estudos que não são só economia e gestão. Isso por um lado. Depois, a faculdade tem o capital social de pertencer à Universidade Nova de Lisboa. Aliás, por ter esse capital social, ele também conseguiu angariar fundos para construir o seu novo polo. Depois, no meio deste discurso, esta pessoa que é o Santa Clara, uma série de pessoas mexeram-se à volta dele. Temos também o José Miguel Tavares no Público, que resolveu fazer um artigo sobre isto, em que disse que isto é uma espécie de inveja do novo reitor, que não gosta que isto seja uma faculdade de excelência e com reconhecimento internacional. Aliás, é a faculdade portuguesa com o melhor reconhecimento internacional, que isto é sinónimo de inveja e de lutas académicas e que seria uma má ideia. O José Miguel Tavares costuma dizer publicamente que tem os filhos de escola pública, que ele é produto da escola pública e que dá muito valor a isso. Portanto, é interessante ele também saber, porque ele não sabe, que na Faculdade de Economia e Gestão, nesta nova School Business Economics que existe, por exemplo, não há mestrado em Economia e Gestão. Ou seja, os alunos que estão lá e que entram pelo ensino superior só têm acesso aos bacharelados, licenciaturas, não é? Agora, de Economia e Gestão, mas nem têm hipótese de fazer mestrado integrado. Porque, imagina, um bom aluno da licenciatura de Gestão e de Economia da Universidade Nova de Lisboa tem que ir para outra universidade pública fazer o seu mestrado integrado. Porquê? Porque eles têm um modelo de negócios que faz com que a partir dos mestrados, seja com os mestrados internacionais que custam dezenas de milhares de euros e que obviamente os alunos de cá não têm acesso a isso, não é? E depois tem uma fundação que criaram e que cobre este tipo de mestrados e pós-graduações que permite até que os professores recebam salários muito mais elevados do que o Orçamento de Estado para ser professor universitário. E tanto lembrar-se de Miguel Tavares. E o tal Pedro Santa Clara lembrou também que a culpa disto estar a acontecer, não é? deste acto autoritário do reitor de obrigar a que haja a dupla dominação em português e inglês em Portugal, tinha a ver com o Conselho Geral da Universidade, que é corporizado por elementos da extrema-esquerda e deve ser SH, etc. E quem lê isto pode não perceber o que é que se passa, e acho que é importante as pessoas perceberem. O Conselho Geral é o órgão da Universidade que elege, por exemplo, o reitor, que vê os estatutos da Universidade, que decide as propinas, para além de, olha, por exemplo, para além das negociatas imobiliárias que permitiram que o novo polo da Universidade existisse. O Conselho Geral os seus membros são eleitos. Portanto, e só para avisar, o Conselho Geral que está neste momento na Universidade Nova de Lisboa, do qual eu faço parte, é o Conselho Geral mais votado da história. O reitor atual, que está lá há poucos meses, foi votado pelo Conselho Geral reitor num conjunto de candidaturas que eram 5. Nunca houve tantos candidatos a reitor na Universidade Nova de Lisboa. E ele ganhou à primeira volta com maioria absoluta. Portanto, teve mais de 50% na primeira volta. Portanto, o que eu acho é que estas pessoas, como a Peça Clara, estão habituadas a ter negócios, como a sua escola Temo, o Carlos Moedas, que é amigo dele, e ele dá 5 milhões de euros para fazer esta escola que ele tem de computação em Lisboa, são pessoas que estão muito habituadas a fazer carreira montadas no erário público. Portanto, ele está a querer tornar independente uma escola que foi montada através do erário público. Mas o que esta gente tem é, na verdade, muito desprezo pela democracia. Pronto, isto é um caso estranho, se calhar não estás muito a par, as pessoas em geral não estão a par, mas acho que é importante as pessoas saberem o que é que se passa, porque é um esquema incrível, que é, ele era diretor da faculdade, angariou com o nome da universidade dinheiro para fazer um novo polo, houve protocolos feitos, cedências de terrenos, etc., para aquilo poder existir, e agora aquilo está montado
e que tem um conjunto grande, mais de metade dos alunos estrangeiros, que são esses que vão pagar aqueles mestrados caríssimos, cujos professores recebem muito mais do que os professores da ensino superior em geral em Portugal, agora montado nisso, quer fazer o seu business, quer ser independente, esquecendo que aquilo também vem do capital social da Universidade Nova. Eu queria também reagir a uma coisa um bocado no mesmo universo universitário. Há caça às bruxas que tem sido feita agora a antigos dirigentes bloquistas que dão aulas nomeadamente em áreas de economia, no ISCTE e no ISEG, a Mariana, o Francisco Louçã e entre outras pessoas. E acho que isso tem uma grande questão que não é só partidária nesse sentido, mas que é a primeira força ideológica da direita que também invisibiliza ou que tenta descredibilizar o papel também universitário de ideias da esquerda e como se a economia fosse despolitizada à direita, mas extremamente politizada quando é feita à esquerda e não como uma ciência que partilha várias inclinações, ideias, teorias. Acho que isso é um ataque à liberdade intelectual, pela qual as instituições de ensino superior, hoje em dia cada vez menos, mas deviam ser um pilar, e eu acho que sim há um debate que se deve fazer sobre endogamia nas instituições de ensino superior. Eu não tenho estatísticas, mas tenho a impressão que sejam bastante endogâmicas, mas é um debate que realmente podia começar com muitos governantes, com muitos militantes, por exemplo, do PSD. Não, eu acho que essa crítica, evidentemente, imagina, vi o Mário Murilo Lopes a falar sobre isso, que é alguém que deu aulas na faculdade sem ter qualificações para tal, muito novo e sem experiência sequer profissional, portanto, nem havia aquela cena de ter um mérito profissional e poder, mesmo sem a graduação académica, dar esse salto à universidade, não é? Ou lembro, por exemplo, do Leitão Amaro, o nosso ministro da Presidência, que gosta de filmes e de cinema, que mal acabou a licenciatura foi logo dar aulas também na faculdade, e como se isso não fosse uma coisa política, como é evidente. Eu tenho alguma confusão, e mete um bocado de confusão, que corpos que dentro de certos, espaços curriculares específicos tinham pessoas só de uma filiação partidária, isso é muito estranho, estás a ver? E acho que isso pode ser politicamente sustentado e defendido, estás a ver? Mas acho que é uma guerra, pronto, isso é a propósito da questão da Mariana, por exemplo, não é? É uma guerra mal perdida. Mas é interessante que, e se calhar no assunto seguinte vamos falar sobre isso, que é quando umas coisas acontecem à esquerda, tem uma atenção mediática muito maior do que quando as coisas acontecem à direita. E se calhar aproveito isto para saltar para a questão do Quentin em Lyon, portanto houve um militante identitário que morreu, foi morto em Lyon. Portanto, havia, já agora para explicar, havia uma eurodeputada franco-palestiniana da França Sulmícia ia falar a uma universidade de Lyon, a extrema-direita pôs-se nas ruas para tentar impedir que isso aconteça e, ao contrário do que estão a dizer, a extrema-direita conseguiu fazer uma espécie de cerco a um grupo de jovens e, em resposta a esse cerco, jovens supostamente antifascistas mataram esse Quentin. E é interessante o escândalo monumental, até partilhei contigo, não é? Que de repente todas as capas de jornais, todas as notícias, é sobre isso de forma incessante, sabendo que nos últimos 3 anos morreram 2 dezenas de pessoas às mãos da extrema-direita em França e isso não motiva o mesmo nível de críticas e alarme, né, que permite até que haja invasões de rua dos fascistas, tentarem impedir que haja coisas na universidade, tentarem cercar jovens para lhes fazer mal, né, e quando acontece ao contrário, que foi uma resposta a esse ataque, temos o resultado que temos. Sim, eu fui por acaso fui pesquisar quais é que eram os números da violência política por inclinações e é um bocado chocante porque nos últimos 10 anos 90% são ataques de extrema-direita e 10% de grupos que são considerados grupos de extrema-esquerda e até quando vais ver a divisão de crimes, grupos de extrema-esquerda são associados a vandalismo, movimentos ecologistas, alguns que foram depois legalizados. E nos outros estamos a falar de mortes, assassinatos e perseguição de imigrantes, pessoas trans, pessoas LGBT, etc. Ou seja, acho que depois, às vezes com estas coisas as pessoas tentam um bocado equiparar, mas realmente a única equiparação que eu acho que deve mesmo ser feita é esse dos meios de comunicação social, que então invisibilizaram 90% dos casos que aconteceram de violência política
e isso é bastante grave. E mesmo essa coisa dos ataques, eu acho que é chocante o que está a acontecer com o LFI. Tiveram uma ameaça de bomba na sede do partido, várias sedes foram vandalizadas. Sim, que parece o Maria da Fonte Norte de Portugal em 75, não é? Estou a atacar as sedes todas da França Submissa. Sim, é uma coisa que eu acho que é chocante, mas mesmo é que tu mandaste uma coisa de uma bancada, um quiosque, em que agora são tipo só revistas e jornais de pessoas da França Submissa muito negativos, mas na verdade isso é, agora claro que é particularmente, mas é constante em alguns espaços de comunicação, que é tipo um ataque constante à LFI, coisa principalmente do antissemitismo. Isto aconteceu numa conferência da Rimassan, não tenho certeza se é o Uhum. apelido dela, que ela Sim, sim. é super para a direita, ela é considerada a maior inimiga política, porque ela também é palestiniana, e foi uma das grandes mobilizadoras da flotilha, etc. E pronto, acho que era importante que tipo, esclarecesse melhor o que aconteceu com o Quentin e até é interessante como é que a família dele também, ao falar dele, pronto, fala como se fosse tipo um rapaz super simpático, que não pertencia a grupo nenhum e depois vai saber e também é tudo grave, pronto, espero que se perceba um bocadinho melhor o que aconteceu, mas mas é isso, a violência política realmente então deve ser falada com a seriedade que merece, não como um ataque, e até fico feliz que a França Insubmissa consiga colocar também essa discussão nesses termos. Sim, mas eu acho que nós também não podemos ser ingênuos. Ou seja, estava a falar com um amigo meu que está em Paris neste momento. Ingênuos no sentido, é óbvio que isso vai acontecer, não é? Porque sabemos em que mão estão os meios de comunicação e é por isso que isso acontece. Por isso é que até a violência, o backlash de ataques que estão a acontecer agora sucessivamente, não é? São menos valorizados do que o acontecimento em si que aconteceu há uns dias. E sabemos perfeitamente que a extrema-direita é muito mais passada em manteiga nos mídias do que quando há Sim, mas algo por da isso extrema-esquerda. agora estamos a ver um Nós bocadinho sabemos que, isso. assim, só uma coisa rápida, nós temos de ter noção, nós estamos neste campo político, que as nossas opções políticas põem em causa a forma como os mídias estão organizados. Ponto. Estás a ver? E portanto é natural que eles não sejam amigos dessa narrativa. Pronto, eu não Diz estou a isto, falar estavas no a dizer. sentido de haver uma expectativa não ideológica dos mídias, mas Sim. realmente há nos últimos anos uma. Houve agora, neste último ano, uma criação de mártires de direita radical, de extrema-direita, não é? Tipo, agora Claro. isto foi Aliás, então o Charlie nós Kirk, já falamos do Kirk. Já falamos do Kirk, é não é? É isso, o incrível. Charlie Kirk. Ou seja, não. A violência política realmente é um fenómeno de polarização, mas não afeta só representantes de partidos de extrema-direita ou de direita radical. E isso Sim. faz parte, é isso, não é? De uma narrativa ampla criada nos mídias sobre a esquerda como única ameaça a um sistema que democrático já nem se pode apelidar, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, sim, mas o que eu estava a dizer era um bocado, pronto, é um sentido de ingenuidade, no sentido de, ok, podemos afirmar isso e chatear esses meios com isso, mas temos que arranjar, se calhar, formas de não estar tão pendentes, não é? Desse queixume que sabemos que não vai acontecer. Podemos, de vez em quando, ir lá e conseguir dizer, tudo bem, mas sabemos também, na verdade, que não é por ali, não é? Portanto, criarmos nós, se calhar, formas de contacto e de comunicação que nos permitam mudar um pouco a narrativa, porque esse meio nós não vamos conseguir nunca. E acho que Pronto, já está, não é? e ficamos por Vamos agora para aqui. a entrevista com a Luna e até para a semana. Ok, até para a semana. Luna, nós inaugurámos este espaço na versão do podcast semana passada, em que íamos convidar pessoas para abordar alguns dos temas que nós temos estado a falar, eu e a Andreia, e sem dúvida que já calhou em vários programas a questão de Miami, de Nova Iorque e também do que está a passar com o ICE e todas essas tropelias americanas. E nós sabemos que já, pronto, não sei se é público ou não, mas vamos acabar por fazer uma inconfidência que tu tiveste este mês de janeiro em Nova Iorque. Yeah. E assim, não é? Portanto, estiveste logo lá neste momento inaugural do Mandame e queríamos te perguntar, já de forma mais aberta para começar, qual é o ambiente vivido, se há algum tipo de esperança e um bocado por aí. Sim, deixa-me dizer assim, eu passei lá este mês e na verdade eu tinha organizado um bocado a vida para estar lá neste primeiro mês de Mamdani, não necessariamente
por causa do Mamdani, ou também por causa do Mamdani, mas perante a perspectiva de que, ante a inauguração do Mamdani, o Trump ia invadir em força o ICE, e eu queria ver mais ou menos o que é que iria acontecer. Entretanto, eles tornaram-se um bocado BFFs e isso não aconteceu, mas pronto, mas estive lá de facto este mês. Pronto, é assim uma coisa bastante sui generis, porque nesta altura do ano faz bastante frio em Nova Iorque. Este inverno então era particularmente frio e portanto na verdade não, ou seja, não era particularmente convidativa, ou seja, Nova Iorque é uma cidade que apesar do estereótipo que se pode ter, tem bastante vida na rua e tem bastante vida, principalmente nos boroughs, vá lá, Brooklyn, Queens e por aí, naqueles que são, vá lá, bairros com uma composição de diferentes nacionalidades ou diferentes etnias ou uma coisa assim, tem bastante vida de rua. Agora estava com menos. Mas fiquei mais ou menos naquilo que eles chamam que é o Communist Belt, que serão, de certa maneira, uma série de bairros que seguiram um pouco a linha da gentrificação, não é? Ou seja, Nova Iorque há Manhattan, que é a ilha, e depois tens assim mais ou menos a Rua 14, que é o que separa o downtown, mais boémio, mais popular, mais vivo, vá lá, da zona mais burguesa para cima. E de certa maneira, a gentrificação com o Brooklyn acabou por seguir a linha de metro que cruzava essa linha 14 e entrava por Brooklyn adentro, chegando até Queens, não é? Eu vivi lá há 15 anos e as paragens de metro em Brooklyn foram sendo a fronteira sucessiva da gentrificação, não é? A gentrificação que cria, de certa maneira, uma espécie de mistura entre bairros negros, ou hispânicos, ou asiáticos, porto-ricanos, com, vá lá, hipsters e não sei o quê, mas estes hipsters são, na verdade, uma espécie de classe média ligada a indústrias criativas que, entretanto, foram bastante proletarizadas, não é? Bastante marcadas pelo aumento dos preços da habitação, que segue uma tendência mais ou menos universal, e que foi também um pouco radicalizada, tanto primeiro pela primeira presidência de Trump, depois por todas as questões do Black Lives Matter e do George Floyd, depois sobretudo pelo genocídio em Gaza, que teve uma expressão muito grande, ou seja, cuja contestação teve uma expressão bastante grande em Nova Iorque, nas universidades ocupadas e não só, ou seja, toda esta camada jovem. Dar-te um exemplo, havia uma espécie de livraria bastante conhecida assim nos meios artísticos, se chama Printed Matter, que é uma livraria só de livros de artistas e fanzines, que era uma coisa, epá, para lá de hipster, e eu lembro das últimas 2 vezes que eu fui lá, tinham t-shirts com gráficos da resistência palestiniana dos anos 70, que era o tipo de pósteres que alguém de extrema esquerda teria em casa e estava lá isso à venda, não é? Ora, de certa maneira isso criou um bocado esse corredor comunista que foi onde o Mamdani teve maiores votos. E o que eu assisti aí é, de certa maneira, é também nesses sítios onde persistem. Aconteceu uma coisa interessante que foi há um bairro chamado Ridgewood, que hoje em dia seria como, vá lá, a Penha de França, sendo que vá lá, a Penha de França que vem depois de Arroios, não é? Ou o Alto São João que vem depois de Arroios. Não é o epicentro, vá lá, dessa gentrificação hipster, mas é já a segunda ou a terceira alternativa. Que, tal como Arroios, de há 10 anos para cá teve bastante experiências de centros sociais, tipo como existe o RA, Sirigaita, coisas assim desse género. Muitos deles organizaram bastantes coisas de apoio mútuo durante a pandemia e não sei o quê. E, paralelamente, nesses bairros existiam já infraestruturas de base do Partido Democrata. Aquelas infraestruturas de base do Partido Democrata que estão bastante à esquerda do establishment do Partido Democrata e que têm algumas infraestruturas. Tem aquilo que eles chamam clubs, um clube democrata. E começou a haver uma espécie de encontro entre essas realidades dos centros sociais, que obviamente são sítios, vá lá, muito à americana, não têm este aspecto de ocupa que tem as coisas em Portugal, ou em Espanha, ou noutros países, não é? Mas começou a haver um encontro disso e, de certa maneira, uma espécie de, vá lá, simbiose entre coisas mais autónomas, entre as bases do DSA. Há uma série de candidaturas a serem preparadas
para nível, enfim, autárquico. Depois não sei dizer exatamente como é que é a estrutura autárquica da coisa, mas pareceu assim bastante isso. E estava toda a gente bastante entusiasmada. Também o Mamdani também parece ser assim uma espécie de carisma refrescante, não é? Não é tipo um burocrata que emerge das tricas do partido e coisas assim, e de facto tem essa comunicação. E de facto, pronto, é assim uma pessoa que é isso, consegue ligar tanto com a população imigrante como com esta juventude, alguma já não tão jovem, mas com esta classe média criativa, proletarizada e não sei o quê. Hum, Pá, eu não tenho, sei que haveria uma reação forte ao Mamdani, mas não tanto nos sítios por onde eu passei, não é? Ou seja, não tanto, não era assim tão. hum, Ainda não tinham aberto, ou seja, também tinham acabado de começar, ele tinha acabado de tomar posse, portanto, todos estes programas que ele tinha vá lá, das lojas, essas coisas ainda não tinham assim começado a aparecer. Paralelamente, de facto, o que marcava mais não só as conversas, como o ambiente político, era o que estava a acontecer em Minneapolis, não é? Eu E queria, de certa maneira. Diz isto, desculpa. se calhar, antes um bocado de passarmos para essa parte, queria comentar um bocadinho esta coisa de Nova Iorque, porque por acaso eu estava a falar com uma amiga minha sobre Nova Iorque, porque ela queria ir lá fazer um curso, e eu, a certa altura, passei alguns verões em Nova Iorque, em Brooklyn, porque tinha lá uns familiares que que emigraram, então tinha uma imagem de Brooklyn tipo super hipster, super tipo eu era muito nova, mas super feiras de artigos do Connecticut, tipo manteiga feita por uma família, pronto, coisas um bocadinho desse género. Nós tivemos Tipo aquelas coisas mercado super. biológico do Príncipe Real. Sim, é tipo Yeah. mercado biológico, e depois tinha um bocado de experiência. Depois é interessante falar com pessoas e perceber que há uma imagem de Brooklyn muito violento, que as pessoas acham, não, mas Brooklyn é uma zona perigosa. E eu acho que nos Estados Unidos há essa coisa muito interessante, como as indústrias, como acontece um bocadinho em todo lado, mas de forma muito mais massificada, das indústrias criativas e dos criativos serem mesmo agentes de gentrificação, mesmo que hoje isto esteja um bocadinho diferente. Sim. Bom, aquilo é tudo. Imagina, o primeiro impacto que uma pessoa tem quando vai lá é que, de facto, a pessoa ouve falar de Brooklyn e Brooklyn é maior e o tamanho da zona metropolitana de Lisboa, é uma coisa gigantesca, não é? E, portanto, tem lá tudo. Este sítio em particular, agora onde eu estava em Ridgewood, é precisamente. Está numa fronteira interessante, em que abaixo de Ridgewood está um bairro chamado Bushwick, que era uma zona industrial. Aliás, há um filme interessante na Netflix que se chama Bushwick, que é sobre uma invasão de extrema-direita. A extrema-direita, não dizem, mas do Trump, invade Nova Iorque para tomar aquilo. E aquele autor, Dave Bautista, um tipo de filmes de ação, junta-se com os gangues do bairro para expulsar os fascistas de Bushwick. Mas, portanto, é essa zona assim meio industrial e mexicana. E depois há esta zona de Ridgewood, que já é na fronteira com Queens, e portanto é um sítio. Queens é provavelmente dos sítios mais diversos do mundo. Só para verem na rua onde eu estava a ficar, é onde era o sítio da comunidade copta, aqueles cristãos egípcios, meio gnósticos e não sei o quê. E pronto, e havia a igreja e o restaurante e a bodega, vá lá, a loja de mercearia copta. E pronto, isto era assim uma misturada assim bastante grande. Pronto, é um bocado estereótipo dizer isto, que aquilo é assim misturado bastante grande. Sim, aquilo eu lembro que uma vez, por acaso, com a Luna, de carro, que é uma cena rara de fazer em Nova Iorque, ficámos vários perdidos em bem quarteirões só de Yiddish e não conseguimos sair, estás a ver? Só vias carrinhas de bus escritas em Yiddish e não conseguias sair daquilo, era só aquele cenário, estás a ver? Portanto, aquilo tem uma dimensão enorme, não é? Pois isso persiste. É isso. Eu agora por acaso me apanhei várias discussões interessantes, tipo apanhei dois táxis, um para ir ver para o aeroporto e outro para voltar. Fez vezes que eu andei de táxi lá. E numa vez apanhei um tipo do Botão, não é? Que nunca tinha conhecido ninguém do Botão, e de outra vez apanhei um gajo que me teve a falar de uma questão interessante que era, de certa maneira, uma certa mudança cultural em que começa a haver uma distinção entre
African American e Black American, em que os African Americans seriam o pessoal que tem imigrado de países africanos e os Black Americans seriam os descendentes dos escravos e não sei o quê. E o gajo teve-me a contar assim um bocado, ou seja, porque é que ele, Achas que é verdade? nigeriano, sentia. Eu sempre soube que havia essa diferença, não com esses termos, mas porque realmente, depois, acho que a cena de cultura africana e cultura afro-americana já são coisas totalmente diferentes. No sentido de Sim, referências, totalmente. Até isso vê-se quando os afro-americanos estão noutros países, não é? claro. Bom, para esta pessoa, bom, foi uma pessoa com quem eu falei, ou seja, foi interessante conhecer alguém que me falava daquilo sem achar a opinião dele representativa. Mas essa questão da distinção entre cultura afro-americana e africana, ou americana de alguma maneira, tornava-se mais complexa e mais indistinta nos filhos que ele já tinha lá, não é? Que, pronto, já Yeah. tinham nascido na América e não sei o quê. Mas pronto, mas isso continua a ser assim uma questão ali bastante. E esse tipo, por exemplo, que normalmente condutores de táxi, ser uma coisa meio universal, é sempre pessoal, vá lá, bastante capitalista de alguma maneira, não é? Estão ali, não capitalista de serem donos de bancos e não sei o quê, mas é pessoal que está ali para ganhar o seu dinheiro, não sei o quê, está extremamente atomizado dentro do seu táxi, ou seja, e acabam por ser profissões que levam a um relativo isolamento entre os trabalhadores e competição entre eles e não sei o quê. E, no entanto, ele estava contentíssimo por causa do Mamdani e não sei o quê, que ia ter coragem de fazer reformas. Portanto, também havia assim uma espécie de entusiasmo pelo Mamdani, não apenas ideológico ou movido por uma ideia de justiça social, mas também, vá lá, de puro carisma político, não é? Da pessoa que vai chegar e vai tomar posições e vai essas coisas todas. E o Um pouco Mandani por fez uma aí. luta com os taxistas, não é? No início da sua carreira em Nova Iorque. Sim, ok, não sabia, não sabia. Fez. Olha, diz-me uma coisa, só antes de passar para o Ice, essa questão de tática política, ou seja, parece que ele sujeitou-se às artimanhas políticas ao ter ido à Casa Branca e ser BFF do Trump, aparentemente numa foto, isso não criou desconfiança, ou o pessoal achou que era normal e que era real político? Eu acho que, bom, tanto quanto eu sei, não é? Também não sou um expert nisso, nestas coisas, mas há aqui duas dimensões. Um é que o jogo político lá alcançou um nível de absurdo e de inesperado que já nada é surpreendente, não é? Ou seja, todo o tipo de barreira de protocolo e do que é esperado ou não já não se aplica da mesma maneira, não é? Mesmo o Trump diz qualquer coisa, enfim, está assim num campo já do inesperado. Segundo, as relações entre poder local, poder autárquico, poder estatal e o poder nacional, não é? O poder a nível federal, são extremamente complexas e afastam-se muito daquilo que é, de certa maneira, o entendimento que nós temos da política em Portugal ou na Europa. E, portanto, aquilo não é assim tão estranho, porque, de certa maneira, não é tão evidente que aquilo seja. Imagina o Carlos Moedas a falar com Montenegro, em que há uma clara. Pronto, Montenegro é o primeiro-ministro e o outro gajo manda na coisa local. Ali, tipo, vá lá, tem poderes e competências diferentes e, portanto, há assim uma espécie de. Não é bem a mesma coisa, não é assim uma coisa tão subserviente ele ir lá, não é? Há poderes que ele tem sobre a sociedade e isso seria, ou seja, isto liga-se com a questão do ICE, precisamente porque seria o que é que aconteceria se o Trump chegasse lá ou tentasse fazer lá o que fez noutros sítios. Era muito provável que, se já teve dificuldades noutros sítios, em Nova Iorque, então era mesmo muito complicado para ele, não é? E portanto é um bocado isso. E depois há assim uma espécie de. Há essa dimensão irracional, ou aparentemente irracional, do Trump, que é assim o seu galopante narcisismo, que faz, tipo, eu lembro de, em vários podcasts, eles dizerem, tipo, os líderes que Trump respeita são todos líderes carismáticos. Autoritários também, alguns, mas sobretudo personagens carismáticas. E, portanto, ele tem ali, ou seja, reconhece-o enquanto inimigo, vá lá, mas enquanto inimigo valoroso, não é? Enquanto pessoa com quem é possível. Aquele se gosta de associar naquela. Temos aqui dois gajos fortes, carismáticos, populistas, e uma coisa assim.
Eu sei que depois há franjas da extrema-esquerda que começaram logo a dizer Van Damme já traiu por causa disto e não sei o quê, mas parece-me relativamente residual, não é? Ou seja, também porque a expectativa nele não é que ele vá cumprir um programa, uma coisa programática, trotskista, não sei o quê, é uma coisa assim bastante diferente. Mas foram momentos assim algo surpreendentes, até porque aparentemente o Trump pediu-lhe o número de telefone e continuou-lhe a mandar mensagens. Tipo, pronto, trocavam mensagens ou uma coisa assim, estás a ver? Acho que depois, eventualmente, pronto, mas também, até que ponto isto é verdade, não sabemos, não é? Mas às tantas lá o New York Post, que é tipo o Correio da Manhã de lá, Yeah. já estava a dizer que eles se tinham chateado por causa do ICE e não sei o quê e tal. Era tudo assim meio caricato. Outra coisa do Mamdani é que ele tem estado praticamente. Epá, enfim, também agora não estou a seguir assim tão de perto, mas ele tem estado. Todos os dias aparece nos média com uma proposta nova, uma reforma nova, abriu isto, teve a conferência de imprensa com os miúdos, tem isso tudo e não sei o quê. Aparece a limpar a neve com uma pá, essas coisas todas. Eu não sei se esse tipo de performance política é sustentável durante os 4 anos de um Yeah. mandato, não é? Tipo, aquilo tem de ser extremamente cansativo para ele e para a equipa dele, e não é isso, não sei até que ponto isso é, é execuível, não é? Ou é continuável. Mas estavas a dizer, até quando a Andrea te fez a pergunta, que aparentemente, por haver ter sido o mês inaugural, não é? Ainda haver muito por esperar o que é que vai acontecer, havia um foco mesmo em Nova Iorque, não se passava em Minneapolis, né? E no Minnesota em geral, com a questão do ICE. Qual era a abordagem? Era preocupação? Era de apoio mútuo? Ou era já numa lógica de que tu me falaste há pouco, de o que é que acontecerá caso chegue a Nova Iorque? Acho que há várias coisas, ou seja, houve várias manifestações de apoio, que juntaram bastante gente, mas também não me parece que fossem assim, tipo. Imagina, eu estou em contacto lá com alguns mundos ativistas e não me chegou nada. Ou seja, vi depois das notícias. Portanto, não parece que fossem assim mobilizações tipo gigantescas. Era algo presente no sentido em que ias ao café, ias ao café ou andavas na rua, não há poste elétrico que não tenha um QR Code para tu avisares Ok. que viste alguém da ICE. Está tudo bastante preparado. Ou seja, tudo bastante preparado, não. Já há uma infraestrutura preparada para quando acontecer alguma coisa, toda a gente reagir, não é? Então, há muita gente reagir. Sei que, por exemplo, há esse pessoal que eu conheci, que tinha um centro social em Ridgewood, acabaram por haver uma espécie de separação amigável dentro do centro social e uns continuaram com a coisa do apoio de mútuo em Ridgewood e os outros alugaram, com outro pessoal que faz um podcast, um espaço tipo na Broadway, no centro, na Broadway com o canal, que é mesmo assim tipo Sim, é. epicentro da Chinatown. Que desde o Covid, muitas empresas já não estão lá, estão em trabalho remoto e tornou-se outra vez acessível ter uma coisa. E eles têm arranjaram um loft lá um armazém, mais ou menos aí, que a janela dá mesmo para a esquina onde está o pessoal a vender aquelas malas falsas da Louis Vuitton e os Rolex e não sei o que e tal. E pronto, e eles disseram que já tinha havido 1 ou 2 raids do ICE lá, mas rapidamente tinham conseguido tomar conta daquilo e não sei o quê. Nova Iorque tem a dimensão do trabalho ilegal em Nova Iorque. Vá lá, a composição do trabalho e da imigração ilegal em Nova Iorque é muito diferente, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia há muita população dos países da América do Sul que trabalha, pronto, que já há uma comunidade enorme lá, que preenche uma série de trabalhos proletários, trabalha muito na agricultura e nas zonas rurais. Nova Iorque é uma coisa, ao mesmo tempo, mais dispersa, não é? E muito mais integrada dentro da comunidade. Haverá uma data de comunidade de imigrantes ilegais aqui em Chinatown, ou noutros sítios, ou aqui e ali, mas é uma coisa menos concentrada. Por exemplo, em LA havia sítios tipo o Home Depot, que é tipo o Leroy Merlin lá, e havia 3 ou 4 muito conhecidos nas zonas limítrofes, Highland Park, uma coisa assim,
onde se vendia trabalho à jorna, não é? Portanto, onde de manhã de madrugada iam lá os imigrantes todos ilegais e o pessoal pegá-los para trabalhos de construção um pouco pela cidade inteira. Isso em Nova Iorque não acontece da mesma maneira. Portanto, a presença lá de um raio de ice, dessa natureza, não teria hipótese. Por outro lado, é uma cidade com uma densidade populacional muito maior, não é? Porque mesmo sendo uma cidade com 10 milhões de habitantes, imagina, eu deste sítio onde eu estava a ficar, se eu quisesse ir a pé até ao centro, podia demorar 1 hora, mas chegava lá. Sim, a lei isso é impossível. Pois, isso é absolutamente impossível, não é? E, portanto, tu, de facto, em questões dessas de mobilização de massa, de repente, o pessoal consegue fazer coisas. No George Floyd, pronto, há 3 pontos, não é? De Williamsburg, de Queens e lá de baixo, já não me lembro do nome agora. E qualquer uma dessas pontos tu consegues colapsar aquilo. Tipo, no George Floyd cortaram as 3 pontos, não é? E tu cortando as 3 pontos, esquece aquilo. Sim. Colapsa, não é? Portanto, em termos infraestruturais, é assim outra coisa, não é? Depois também, a NYPD tem o tamanho de um exército, não é? Tem 40 mil pessoas ou uma coisa assim. Portanto, pronto, isso, ou seja, o Trump a entrar por ali e tentar fazer a mesma coisa tem de ser uma operação muito mais complexa e muito mais forte, não é? Mas diz-me uma cena, desculpa, essa questão que estás a falar de NYPD, eu lembro-me de ver o mayor de Minneapolis queixar-se que a PD de Minneapolis não podia fazer grande coisa porque está pior armada. Ele dizia isto, não é? O que é entrar num nível inacreditável, mas está pior armada do que o pessoal do ICE, não é? E punha isso como um obstáculo para eles fisicamente impedirem. Acho que isso é uma hipótese em Nova Iorque. Acho que não. Bom, há várias coisas que, de certa maneira, tipo, eu não tinha consciência disto, mas um amigo meu teve-me a explicar. Vai editar um livro sobre isto, depois posso dar a referência do livro, eventualmente, quando eu sei, não posso dar porque não tem nome e não sei o que. Mas, ou seja, as polícias locais nas cidades americanas muitas vezes são polícias extremamente mal preparadas e com pouco budget e com pouquíssima preparação. Porquê? Porque, de facto, quem tem dinheiro, tipo, se eu moro num estado que, por exemplo, Nova Iorque já tem um estado social eventualmente até mais forte do que o português, não é? Mas se eu moro num estado desses que não tem pouco estado social e tem impostos muito baixos, eu prefiro pagar a uma polícia privada à proteção do meu bairro do que estar a pagar impostos altos. Eu prefiro pagar a escola, o hospital e a minha polícia do meu bolso e pago muito menos do que os 30% ou 40% que pagaria se tivesse uma taxação noutro estado, não é? Isso faz com que muitas vezes as polícias tenham muito menos dinheiro, tenham muito menos funding e muito menos capacidade do que outro sítio, que faz com que as polícias sejam muito mais violentas, porque precisamente tentam compensar a falta de meios para exercer um trabalho de policiamento. Podemos pensar o que quisermos nesse trabalho de policiamento, mas pronto, com uma justiça punitiva, não é? Por isso é que há aquela cena do 3 strikes you're out, não é? Ou seja, onde tu não tens capacidade de facto, se tu conseguis há 100 ladrões e tu consegues apanhar 90 deles, tu podes dar penas um bocado mais baixas, porque a probabilidade de seres apanhado é alta, não é? Se a probabilidade de seres apanhado é baixa, tens de dar uma pena, tem de ser uma coisa muito mais violenta, não é? Isto faz o quê? De facto, tipo, quando chegas a Minneapolis, isso faz outra coisa que ele dizia, que é tipo, de facto, este tipo que estudou lá a história das polícias no mundo inteiro, a tua probabilidade de seres apanhado por um crime nos Estados Unidos é bué vezes mais baixa do que na Europa, por exemplo. Por isso é que, de certa maneira, o crime passa a ser uma escolha racional, não é? E por isso é que, de certa maneira, dentro da cultura norte-americana se criou todas estas personagens do Billy daqui, do Tony Soprano, estás a ver? Em que mostram que são parte da meritocracia. Empreendedorismo. Liberal, e o empreendedorismo é tudo, pronto, eu fui inteligente o suficiente, ou ruthless o suficiente, para construir um império. Agora, em Nova Iorque, eu duvido que isso seja assim, não é? Porque, de facto, são 40 mil pessoas. A NYPD, tipo, ou seja, é isso, sobre isso não posso, sobre a sua história, a sua composição, não posso falar com a mínima segurança, sei só os polícias que
que vejo na rua que obedecem mais ou menos à composição étnica e racial da cidade, totalmente. Mas pronto, mas mesmo assim são uma força que tem uma hostilidade muito grande por parte da população. Por outro lado, neste sentido, em que de repente aparecem uma data de gandulos de cara tapada, vindas de lá não sei de onde, para intervir ali, não sei muito bem como é que isso reage, como é que isso acontece. Não é? Só uma questão, se calhar agora para associar isto do Estado que falaste, uma coisa curiosa que alguns observadores, até portugueses, quando observaram o que aconteceu em Minneapolis, e em especial a mobilização das pessoas, porque não é só manifestações, ou seja, nós vemos manifestações, mas sabemos que elas são organizadas em piquetes de observação, piquetes de apoio mútuo aos imigrantes, quer dizer, há uma série de coletivos que salvaguardam essa invasão do ICE, e há quem diga que tinha dito cá até que é um tipo de organização e de resistência que em Portugal não encontraríamos. Ou até, de algum modo, na Europa. E o que eu pergunto também tem a ver com isso. Se achas que, se há uma estrutura em Nova Iorque montada, parada para rapidamente poder montar um esquema desse ou até mais forte em Nova Iorque, isso por um lado, mas se achas também que este tipo de organização comunitária de multinível, é que as pessoas se dão ao corpo ao fazer, também tem a ver com uma certa ausência de Estado, ou seja, de ausência de... Sim. Ou seja, é isso também, não estive lá, hoje estive a ler bastante sobre isso, há uma série de textos, há um site chamado Ill Will que publicou 2 ou 3 relatos diferentes dessas situações e estive a falar bastante e estive assim um bocado a seguir isso e ver o que é que me diziam. Ou seja, por um lado eu sei que houve bastante gente, houve bastantes militantes profissionais que foram para lá e que estavam lá. Portanto, houve assim terá havido uma espécie de concentração ali de inteligência militante que já vem de outros sítios. Por outro lado, foi muito diferente, tipo, não foi tipo uma daquelas coisas tipo anti-globalização europeia, onde vai para lá toda a gente, vão os antifas alemães e os autónomos espanhóis e não sei o quê, não é isso. Ou seja, o que se conseguiu fazer ali, estruturar ali, foi um método de intervenção, isto é coisa interessante, que é politicamente e taticamente mais complexo e mais sofisticado do que a mera manifestação, por mais que uma manifestação já possa ser em si uma coisa muito organizada, particularmente dessas do George Floyd, que já eram mais ou menos proto-insurrecionais, não é? Mas o que aconteceu ali é que, de facto, havia uma sofisticação muito grande. Fazia-me lembrar alguns textos que eu li sobre as manifestações em Hong Kong aqui há 5 ou 6 anos, não é? No sentido de já haver uma organização extremamente precisa, com divisão de trabalho, com estruturação da tomada de decisões, com multiplicação de papéis que se apoiam uns aos outros, observadores, first responders, quem faz as barricadas, quem pode esconder, quem pode avisar, quem segue, essas coisas todas. Ora, uma das coisas, uma vez que estava lá nos Estados Unidos a viajar, e estava na Geórgia, estávamos lá a andar de estrada, e era uma autoestrada, e a autoestrada estava tipo cheia de pneus destruídos. Tipo, alguém que teve ali, um pneu estourou, e nós estávamos naquela tipo, mas porquê é que isto está tudo porco? E a pessoa que nós estávamos, a americana, não percebeu a pergunta naquela, como assim? Tipo, não vem aqui ninguém limpar, e ela ficou naquela, mas quem é que havia de vir aqui limpar? Estás a ver? Tipo, o Estado não vem aqui limpar, estás a ver? Tu vês depois, há partes da autoestrada, diz, esta autoestrada é sponsored pelo Naveiro e não sei o quê. E pronto, eles encarregam-se de limpar aqueles quilómetros. Olha, isso quer dizer o quê? De facto, a presença do Estado ali é muito diferente, é sentida de uma maneira muito diferente. E há essa cultura americana de resiliência, independência e não sei o quê. Por um lado, pode criar uma sociedade extremamente atomizada, por outro lado, cria essas pessoas que há uma volatilidade das identidades políticas e bairristas e étnicas e não sei o que e tal, que quando se sentem atacadas ou quando encontram uma espécie de dinâmica que é um bocado transversal, e isto o ICE tem coisas tipo, isto não é só a extrema-esquerda, não é? Ou seja, toca toda a gente de direita a resistir àquilo, tipo, não é? Queria que de facto se consiga de certa maneira fazer essa bricolagem de métodos de intervenção e de resistência muito mais ágil depois. Depois também não te esqueças que é tipo, nessas cidades americanas, tipo Minneapolis tem relativamente pouca gente, nunca lá tive, mas deve ter um centro histórico mínimo,
que deve ter umas 10 ruas, não é? Que tem teatro e cinema e não sei o quê, depois deve ser subúrbios que nunca mais acabam, não é? Isso quer dizer que toda a gente há de ter a sua garagem com coisas para trabalhar no carro, ou para construir o não sei o quê, ou para ter as suas armas, não sei o quê. Portanto, de certa maneira, há uma espécie de know-how, vá lá, tipo de saber fazer coisas, não é? Nem que seja ir fazer hiking ou ir à caça. Pá, e que, pronto, e por outro lado é uma sociedade de consumo que tem muito dinheiro, portanto é capaz de toda a gente ali ter uma série de, vá lá, imagina, nenhum de nós em casa se calhar temos, o que é que nós temos? Temos um frigorífico, uma máquina de lavar e temos uma chave de fendas e Sim, uma uns tábua pequenos, de passar a ferro, não é? pequenos tojos de arranjo, sim. Sim, tem mil e uma merdas, não é? Portanto, quando se trata de construir e não sei o quê. Pronto, ou seja, eu lembrei-me de uma coisa ao ver estas coisas que não tem nada a ver, mas se calhar tem um bocado, que era quando eu vivia lá, um dia convidaram-me para ir a uma cena que era uma Maker Fair, que era tipo um sítio qualquer lá em Brooklyn, onde havia uma espécie de feira de pessoal que fazia cenas. Epá, e juntaram-se ali tipo, sei lá, umas 5.000 pessoas e todas faziam carros de corrida improvisados, ou, sei lá, mil e uma coisas, estás a ver? Isto depois traduz-se bastante nestas coisas de facto, quando é preciso chegar lá e tomar conta da cidade, há uma capacidade infraestrutural que as pessoas têm, sobretudo quando estão, de certa maneira, a confrontar uma série de pessoas que não são dali, não é? Por exemplo, tipo, aquela coisa de o pessoal fica num hotel e eles vão lá fazer barulho e estar a fazer isto todos os dias até às 7 da manhã para eles não conseguirem dormir, todas essas coisas. Depois hoje o que estava a ler aquilo também tem considerações. Por exemplo, tipo, descobriam que a ICE estava a almoçar num sítio e bastante pessoal queria ir lá fazer este trilho, mas depois também tinham medo que pudesse haver represálias para o pessoal que trabalhava lá, Yeah. não é? Levanta questões assim, um bocado deste género. Mas sim, mas é um bocado impressionante o tipo de, vá lá, ingenuity, de criatividade feita ali e que de facto. Bom, e depois há outra coisa que é tipo, de facto, como a política funciona de maneira bastante diferente, não há tanto esta ideia de clã político como de esquerda ou de direita como existe na Europa, pelo menos em Portugal, em que há famílias inteiras de esquerda e gerações inteiras de esquerda, e a esquerda não é só, vá lá, uma posição política que nós temos, mas é toda uma cultura, e não é só a cultura de... Lá um puto também tem o CD dos Rage Against the Machine, mas aqui é tipo, há instituições de esquerda, há feriados de esquerda, há coisas assim. Lá isso não existe, quer dizer que é tudo extremamente mais volátil. Quer dizer o quê? Quer dizer que tipo... Pá, há pessoas que eu conheço lá de quando vivi lá há 15 anos e que já foram 5 coisas diferentes. Também conhecemos pessoas assim, não é? Mas Sim, sim. é que, em geral, as pessoas mantêm-se mais ou menos dentro de um quadro político por causa das suas amizades, mas há um que é, agora sou maoísta, agora sou isto, agora sou aquilo e agora não sei o quê. E essa extrema volatilidade faz com que também os processos de radicalização, bom, e de desradicalização sejam também muito voláteis e vertiginosos, não é? Isso joga assim um papel nestas coisas. É interessante, por exemplo, o pesadelo da direita libertária, a razão pela qual eles odiavam o Obama e a ONU e não sei quê, era pela conspiração ou pela fantasia, pela paranoia que eles tinham de que a ONU ia ter uma força armada discricionária que ia aparecer por todo lado, cara tapada aos tiros, sem prestar contas a ninguém. E foi isso que o Trump fez, não é? E, portanto, tem parte significativa. E, aliás, quando eles mataram a segunda pessoa lá, aquele preto, e diziam, ele estava armado. Isto para toda a gente. Yeah, para o pessoal do Trump isso é grave. E não sei o quê. Tipo, isto quer dizer, ele estava armado, eu tenho o direito de usar armas, não é? Isto equivale ao pesadelo deles. Ao mesmo tempo, tu começas a ter 1001 grupos de treino em armas de esquerda. Yeah, tenho que reparar nisso. Especificamente trans, especificamente LGBT, especificamente afro-americanos, isto já existia há bué, não sei o quê. Mas eu lembro de ver agora um campo de tiro LGBT e pronto, e era isso. Portanto, começa a haver assim... Há de facto aquilo que eu não tinha bem ideia, ou seja, tinha ideia, mas sem ser empiricamente, há cá assim uma espécie de ideia de que a guerra civil é inevitável.
não guerra civil naquela coisa de um campo contra o outro, como as imagens que nós temos da guerra civil americana ou outra, mas uma espécie de intensificação da violência, tipo Itália nos anos 70, assim, dos anos de chumbo e não sei o quê. Há vários podcasts e não sei o quê que já falam disto há bastante tempo, que é de facto, entre estas coisas de guardas pretorianas do Trump, uma balcanização das áreas políticas entre si, não é? Porque, de facto, dentro da esquerda tu tens desde os novos Black Panthers e o pessoal queer armado até as Karens do Partido Democrata anti-armas, e na direita também tens outras coisas. Portanto, pode haver uma balcanização e uma mistura bastante estranha disso tudo. E depois, também, ou seja, há outra coisa, um dos gajos destes podcasts que ele falava é que é tipo, tu tens um tecido produtivo tão vasto nos Estados Unidos, apesar da desindustrialização, tens fábricas em todo o lado e, portanto, é muito fácil adaptar uma fábrica que faz não sei o que a fazer drones, uma fábrica que faz fazer outro. Como fizeram com a Segunda Guerra, né? Basicamente foi isso. Pois, precisamente, não é? Okay. E, portanto, há assim uma espécie tipo de é isso, de medo latente disso. Ou seja, tipo, não sei se vocês conhecem aquele podcaster que é o Ezra Klein, um gajo De Nova York, do New York Times. do New York Times, estás a ver? Ele é, pronto, é um gajo bastante social-democrata e não sei o quê e tal, mas bastante inteligente, ou seja, com bastante arguto, bastante... Tem aquela, por exemplo, é um Daniel Oliveira um pouco mais arejado, não é? Tipo, e ele tem falado bastante, ou seja, este discurso sobre a guerra civil costumava ser uma coisa assim, ou de jornalistas que tinham estado na Síria ou na Líbia e estavam a ver mais ou menos, tipo, com todas as diferenças e todas as hesitações, estavam a ver isso. Já é um discurso que está no mainstream. Bom, se podemos falar do mainstream, está tudo tão fragmentado, mas está no mainstream, vá lá, mais... Bom, está nos podcasts do New York Times. New York Times, é? E pronto, isso, e acaba por estar presente, ou seja, em Nova Iorque, talvez não de maneira tão evidente, porque antes que isso chegue lá tem que chegar a muitos sítios, não é? Mas no discurso, vá lá, nacional, ou no que se falava, ou no que as pessoas iam dizendo e falando e não sei o quê, acho que sim, ou seja, acho que é uma coisa assim meio coisa. Não se esqueçam também aquele puto que matou o Charlie Kirk, que é isso, que já não era também tipo nenhum destas personagens recentes, tipo este miúdo ou Luigi Mangione que está lá em Brooklyn na mesma prisão que o Maduro e que o gajo que era os chefes de secretos do Chaves, não é? Sim, portanto, aquilo é muito bom, e já se conheceram e são amigos e não sei o quê e tal. Mas pronto, nem o Luigi Mangione nem este outro puto são assim figuras de esquerda clássicas, não é? Tipo, estavam dentro daquele paradigma. Também não é por acaso que tu tens, imagina, tens aquele filme tipo One Battle After Another, que parece assim que há uns anos aquilo seria um cenário totalmente fantasioso e exagerado, mas hoje em dia aquilo não te parece assim tão coisa. Havia gente a dizer que o Trump tinha visto o filme e que tinha organizado aquela cena em Minneapolis de propósito e que até tinha escolhido aquele gajo, o Bovino, de propósito para imitar o Sean Penn. Bom, enfim, pronto, entrava... Isso já é grande histeria. Sim, já era assim um bocado esticado. Não sei, André, tens alguma pergunta? Não, ia falar um bocadinho sobre essa coisa da cultura organizativa, mas tu acabaste por perguntar. Eu acho que isso é muito interessante nos Estados Unidos porque contrasta um bocadinho com a percepção, não é? Que as pessoas têm, que é um país até altamente individualizado. No entanto, há muitas estruturas comunitárias muito, muito fortes. E acho que isso é um contraste muito interessante. Sim. Ok. Luana, obrigado, sim, pelo teu tempo. Obrigado pelo convite e pronto, até à próxima. Até breve, tchau. Obrigada. Tchau.